E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. E galera, 2 dias pro mercado fechar, a gente vai começar a nossa escalação para essa segunda rodada. Lembrando que essa segunda rodada é uma rodada que tem alguns confrontos bem interessantes, como Corinthians e Avaí, principalmente no quesito SG. A gente tem possíveis jogos movimentados, como o jogo do Flamengo contra o São Paulo. A gente tem o jogo entre os Atléticos também. Essa rodada, segunda, a gente tá com 118,65 cartoletas. E nessa, a valorização sempre é focada no jogador que fez grande pontuação na rodada passada e teve uma forte valorização. De goleiro, a gente tem aqui o Walter como goleiro que tem uma melhor tendência a valorizar. Porém, a gente sempre também menciona para vocês que não adianta nada só ficar pensando em valorização colocando jogadores mega valorizados dessa rodada se você não acha que ele vai fazer uma boa pontuação. Então é isso, galera. Sempre pensar nessa segunda rodada em jogadores que podem valorizar, exemplo do Walter, porém também mesclar com jogadores que você acha que pode imitar, exemplo do Jailson ou do próprio Cássio, tá ok? Então é isso. Agora eu vou direto para nossa escalação logo depois da nossa vinheta. Todo ano é assim. Voltando aqui, galera, e vamos começar direto com a nossa escalação. Primeira posição que eu vou começar com vocês, obviamente, é o goleiro, que já está aqui até marcado. E galera, para quem ainda não sabe, a grande estratégia para a gente colocar goleiro nessa rodada, e em todas essas do Cartola, enquanto o sistema não for modificado, é colocar um goleiro que a gente não acha que vai jogar. Aí você vai me perguntar, Gustavo, por que a gente vai colocar um jogador que não vai jogar? Porque a gente pode aproveitar do banco de reservas, galera. E como é que funciona isso? Ó, se vocês perceberem, eu acabei de colocar o Richard, goleiro do Ceará, como meu titular e vou colocar como reserva o Jailson. O Jailson é o goleiro que eu quero que jogue, porém, por que eu deixei ele no banco de reservas? Porque caso ele faça uma pontuação negativa, ele não entra. O Richard, como não vai jogar, automaticamente vai ser substituído e eu ficar ali garantido. Se o Jailson fizer uma pontuação negativa, ele não entra e eu não perco cartoleta. Essa é a tática, só serve no quesito dos goleiros e ainda tem o risco aqui de colocando o Richard, você ter algum outro tipo de problema de o Richard acabar jogando. Se você quiser colocar o Cavicchioli, um jogador que obviamente está contundido, é uma opção mais até segura, só que eu vou deixar o Richard mesmo porque eu acho que ele não vai jogar. Outras opções muito interessantes, galera, tirando obviamente os que a gente já mencionou aqui, a gente tem como grandes opções para essa rodada Walter, mas o Walter não está 100% que vai jogar. João Paulo também uma bela opção, o Santos jogando em casa já vem de forte valorização. Alex Muralha que tá para valorizar por qualquer coisa e tem uma tendência a fazer muita defesa no jogo contra o Santos. A gente tem um Luan Poli que também pode ser muito cobrado, tem uma tendência também a valorizar, e alguns jogadores que não tem tanta tendência a valorizar, porém com pontuações medianas, se você acreditar que ele vai fazer boa pontuação, compensa, que é o João Ricardo, o Cássio e o Jailson. No caso, eu inclusive estou indo com o Jailson também, porque ele tá baratinho. Chegando aqui na nossa lateral, galera, não tem muito segredo essa rodada, o Piton deve ser o lateral mais escalado, porque o Corinthians é o maior favorito para conseguir o SG contra o Avaí. Piton vem de uma forte valorização, tem tendência a continuar valorizando, então é aquela opção que agrega todos no mesmo quesito, ou seja, um jogador que tem tendência a SG tende a valorizar num confronto favorito, então não tem para onde correr. Ao lado dele eu vou colocar Bruno Pacheco. Muita gente não tá vendo tanto o Bruno Pacheco, mas o Bruno Pacheco é um que tem forte tendência a valorizar. Outras opções interessantes é o Madison, aqui pelo lado do Santos, Patrick do América Mineiro, Piquerez, Felipe Luiz vai entrar, mas não tem uma boa tendência a valorizar. São Paulo vem muito bem na primeira rodada, mas quem quiser colocar também é uma opção interessante. Mariano, que é um belíssimo lateral do Atlético Mineiro, sem contar as opções do Corinthians também, que você pode colocar, principalmente para garantir o seu SG, tá ok? Mas as minhas duas preferidas foram essa. O Egídio eu não acho a melhor opção, apesar de ele ter uma forte tendência a valorizar, porque eu acho que o Curitiba vai perder o SG contra o Santos. E o Wellington também é uma bela opção, a gente contando aqui que a assistência ele vem de forte valorização, mas o Flamengo eu acho que também vai fazer gol no São Paulo e eu não gosto de colocar defensores que eu não acredito que possam conseguir o SG, tá ok? Seguindo aqui agora para a nossa zaga, também temos boas opções, principalmente com o Maicon, o Eduardo Balmer, que eu acho que tem forte chance de fazer SG. O Júnior Alonso é uma opção também interessantíssima, porém eu vou ter Mercado como um do meu primeiro zagueiro, e ao lado do Mercado não poderia de colocar outro jogador que não João Vitor,
do próprio Corinthians. A gente sempre lembra que o Corinthians é o grande favorito para conseguir o SG. João Vitor tá bem barato, tem uma tendência a valorizar. O mercado, apesar de o Inter não estar jogando bem, Fortaleza também não está nos seus melhores desempenhos. 3 derrotas consecutivas, 2 pela Libertadores, uma pelo Brasileirão. Pode ser que o Inter consiga esse SG e o mercado está com tendência a valorizar. A primeira rodada já fez 4 desarmes, tá ok? Então essa ficou sendo a nossa zaga, com as outras opções mencionadas para vocês. Agora, chegando no meio de campo, a gente vai ter um pouco mais de ousadia, vai até gastar um pouco mais. Até o momento vocês viram que os nossos jogadores, com exceção do Piton, estão abaixo de 10 cartoletas. No meio de campo a coisa muda, a gente já entra com o William. Eu acho que o William também vai ser um dos mais escalados dessa rodada. Muito bom jogador, tem uma tendência a valorizar. É um confronto muito desequilibrado, vale demais. Gustavo Mantuan também uma forte opção. Eu não colocaria o Mantuan porque eu acho que ele ainda não está colocado como provável. Mas se ele jogar, pode ir sem medo de ser feliz. O Andrei também tem uma forte tendência a valorizar, forte mesmo. E ainda tem um ponto, o Andrei tem a sua grande pontuação nos desarmes. E se a gente contar que o Santos vai pressionar o Curitiba, a tendência é que o Andrei consiga fazer mais desarmes ainda do ponto de vista da pontuação do desarme. Obviamente é mais difícil ele fazer um gol, ele também não, apesar de ele ter um bom chute de fora da área, ele não é um jogador que também vai marcar muitos gols. Ele tem uma tendência a conseguir fazer uma pontuação pelo menos de 6, 7 pontos, isso já gera uma nova valorização para ele. Chay é uma bela opção, o Ceará tende a atacar o Botafogo, o Chay pode fazer muito desarme, do mesmo jeito que ele fez no primeiro jogo contra o Corinthians, e obviamente tem jogadores como Zé Rafael, Zarate, o próprio Scarpa ainda não é confirmado, o Edenilson eu acho que é uma opção interessante, mas de novo o Inter não é tão confiável, já tem um jogador do Inter, não tem por que colocar outro. Nath é uma bela opção, mas não tem tendência a valorizar, por isso que eu acho que não seja a melhor opção no momento. A gente tem o Arrascaeta, que também é uma bela opção ali, olhando no ataque. A gente tem o Veiga, que eu vou colocar no meu time, que apesar de não ter tendência a valorizar, é um jogador que tem uma chance imensa de fazer gols nesse jogo contra o Goiás. Goiás que mostrou um desempenho muito abaixo na primeira rodada. Vai pegar o Palmeiras, que vem de uma goleada histórica, jogando contra o Independiente Petroleiro. Outras opções muito fortes, se você quiser, a gente tem o Everton Ribeiro, aqui do Flamengo, que fez um grande jogo no meio de semana, tá muito barato, não tem tendência a valorizar, mas se ele fizer um gol, uma assistência, como ele tá baratinho, ele já começa a valorizar também, então é uma opção para você ficar de olho. Porém, esse é meu meio de campo bem inflacionado, mas dando algumas opções também baratinhas para vocês. E no nosso ataque, já vou avisando, não tem tendência a valorizar, mas está no meu time, que é Gabigol. É porque eu acho que o Gabigol vai fazer gol nesse jogo. O Gabigol não tem tendência a valorizar, é uma péssima opção para valorizar. Só que, como eu disse, se você acha que o jogador vai fazer uma grande pontuação, não tem porque não colocar ele. Então, Gabigol estará no nosso time. Ao lado dele eu vou colocar o Ítalo do Red Bull. Caso o Red Bull poupe algum jogador, eu também posso trocar o Ítalo. Mas, de momento, eu vou deixar ele, porque eu acho que o Red Bull é favorito contra o Atlético Goianiense. E o outro, que não está nos prováveis, mas com certeza eu acho que vai jogar, eu vou de Rony, galera, do Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras é um dos grandes favoritos também, mesmo jogando fora de casa, contra o Goiás. Eu vou colocar, obviamente, o Rony, mas pode ser o Navarro, dependendo da situação. O Ítalo também pode se trocar. Lembrando que o Navarro tá bem baratinho, 4.10, então eu trocar um pelo outro, eu não estou perdendo em nada. E de técnico, só mesmo para fechar aqui com vocês, eu vou colocar o nosso querido Wagner Mancini. América Mineiro para mim é um favorito. Wagner Mancini tem uma tendência a valorizar. E agora, com o time escalado, a gente vai para o nosso banco de reserva. Já temos o Jailson escalado. Na lateral, galera, de reserva, que eu vou colocar aqui para vocês, como eu já mencionei, tem fortes opções, mas eu vou de Patrick aqui, do América Mineiro. Eu acho que é um jogador muito regular, que consegue fazer boa pontuação, mesmo sem conseguir um SG, então eu vou com ele. Caso o João Vitor se lesione, qualquer coisa, Raul Gustavo entra e obviamente também tem uma chance forte de conseguir o SG, por isso que eu vou colocar ele como reserva imediato da minha zaga. No meio de campo, tá o Everton Ribeiro, que eu tinha mencionado, que eu acho uma opção extraordinária, inclusive para ser titular do seu time, mas como banco ele também não perde nada. Caso o próprio Veiga seja poupado, ele entra e tem uma chance grande de fazer a pontuação, sem contar também que se ele fizer uma pontuação negativa,
a gente também não perde. E para fechar, no nosso ataque, eu vou botar o André Balada, galera. É titular no Cuiabá, não tá colocado como titular aqui, mas tudo leva a crer, do meu ponto de vista, que ele vá jogar. Então, eu vou colocar ele como meu banco de reserva para fechar a minha escalação, tá ok? Então, esse ficou sendo nosso time até o momento. Richard, que na verdade é o Jailson. A gente tem Piton e Bruno Pacheco, Mercado e João Vitor, todos jogadores com tendência a valorizar, com exceção de João Vitor. William Andrei com forte chance de valorizar. E o nosso ataque, sim, não tem tanta tendência a valorizar, mas eu botei jogadores que eu acho que podem fazer grande pontuação. Veiga, que é batedor de pênalti, atualmente melhor jogador do Palmeiras, junto ali com o Dudu, quem quiser ainda discutir, mas eu acho que o Veiga tá superior. Gabigol, que vem também com chance de desvalorizar, mas eu acho que vai fazer gol. Ítalo, que é o atacante do Red Bull, se o Red Bull for com o time titular, eu acho favorito contra o Atlético Goianiense. E o Rony, que agora virou o jogador do Palmeiras com maior número de gols, empatado com o Alex, também acho bem favorito contra o Goiás. Técnico, o Wagner Mancini, que tá baratinho e tem tendência a valorizar, além de o América, eu acreditar ser favorito. O time ficou de 118,57. Se você tá vendo o vídeo até aqui, dá o like, se inscreve no canal se não é inscrito. Caso você não tenha gostado de alguma opção, assiste o vídeo todo que eu dei outras opções, se você tá botando aqui no final. Então é isso, a gente volta faltando um dia pro mercado fechar para fazer alguma modificação, caso tenha que ser feita. E é isso. Valeu, meu povo. Rumo à mitagem.